Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O desenvolvimento progressivo da graça. A graça é um dom divino que nos faz filhos de Deus e herdeiros da glória. Como desenvolver a graça? O título desse slide já demonstra o intuito desse vídeo. Lendo um livro a respeito da Virgem Maria, do padre Antônio Royo Marim, é um livro que eu extremamente recomendo, vendido pela editora Magnífica, em um momento onde o livro vai falar sobre a espiritualidade mariana. O livro trata de dois assuntos, a teologia mariana e, na sequência, ele trata sobre a espiritualidade mariana. E em um dos pontos, ele começa a desenvolver, logo no começo dessa espiritualidade mariana, o desenvolvimento da graça em Nossa Senhora. E essa breve descrição que está aqui, ela foi tirada do catecismo. A graça é um dom divino que nos faz filhos de Deus e herdeiro da glória. Então, para compreender melhor o desenvolvimento da graça, é primeiro necessário entender o que é essa graça. Então, a graça, essa graça santificante, como em teologia se menciona, é um dom que ninguém jamais poderia merecer. Nós não somos capazes de merecer isso. Nós não, por nossos atos e méritos próprios, jamais justificariam tamanha graça que é. Né? Ou seja, essa frase dá uma noção da grandiosidade deste presente que nós recebemos de Deus, a graça santificante. É um imenso presente de Deus, né? Como mencionei. Uma participação da glória da natureza divina, uma participação da própria natureza divina, onde nós teremos realmente uma intimidade maior com Deus. Faz-nos filhos de Deus e em realidade e verdade. Ou seja, é uma adoção de fato, que Deus derrama em nossos corações com a graça santificante. Mérito esse que jamais nos seria dado se não fosse por bondade divina. E nós nos tornamos, então, uma vez que somos filhos de Deus, herdeiros do céu e também herdeiros da visão e do gozo fruitivo de Deus na eternidade. Ou seja, a felicidade plena desse gozo, dessa felicidade com Deus na eternidade. Todo esse texto ele traz essa noção do que é esta graça santificante, que nós adquirimos quando nós recebemos o batismo, ou para quem já é batizado, quando se confessa. Bom, agora, para desenvolver essa graça que você acabou de conquistar pelo batismo, ou se já é batizado depois da confissão, você tem três possibilidades de fazer esse desenvolvimento, que seria pela digna e fervorosa recepção dos sacramentos, que exige uma fé cada vez maior, de que realmente são sinais concretos de que Deus atua em nossa vida, é a ação divina que nós vamos falar aqui. Portanto, esses são os caminhos da graça, é necessário frequentar os sacramentos. Pela prática cada vez mais intensa das virtudes cristãs, é uma segunda forma de desenvolver essa graça, ou seja, colocando intenções purificadas de coração, né? E fervor na ação, né? Não fazer as coisas de qualquer jeito, mas fazê-las com intensidade, com empenho. Isso traz méritos devido às virtudes que nelas contém. Por isso é importante ter um conhecimento das virtudes cristãs, a temperança, a justiça, a fortaleza, a prudência e as três virtudes teologais que eu mencionei, ou ainda não, né? Fé, esperança e caridade. A caridade aqui é uma que vai receber as influências dessas atitudes de virtudes, de méritos, de atitudes concretas feitas com pura intenção de coração. E por fim, outra via de aumentar a graça de Deus em nossa vida é a eficácia da oração, impetratória da oração, ou seja, nossos pedidos a Deus rendem-nos méritos. Deus é como se fosse uma fonte plena de graça
Nossa Senhora é essa grande mestra que administra a graça de Deus e que também conquistou infinitas graças. E esta graça pode ser dada até nós por meio da oração. Como um mendigo, eu me portando perante alguém que tem muito poder. A minha oração ela tem que ter esse intuito de pedir e confiante da bondade de Deus. Portanto, essas são as 3 maneiras de desenvolver a graça: pelos sacramentos, pelos méritos das virtudes e pela oração. Bom, nessa sequência agora, eu tomei a liberdade de copiar um trecho do próprio livro aqui que eu usei de referência, onde ele faz a citação de Santo Tomás de Aquino, e ele fala sobre o crescimento uniformemente acelerado. Assim, eu achei muito interessante por conta da comparação que é feita com a física. De fato, vocês vão perceber isso. Alguém perguntará, de Santo Tomás, por que devemos progredir mais e mais na fé? Aí vem a resposta. Porque o movimento natural, quanto mais se aproxima do fim, faz-se cada vez mais rápido. O contrário ocorre com o movimento violento. Veja que existem parênteses aqui que eu não mencionei, mas ele diz resumidamente que quanto mais se aproxima o fim, faz-se cada vez mais rápido o que? Esse movimento natural. Então, no caso, ele dá o exemplo de uma pedra que cai. Quando você abandona uma pedra, quanto mais ela se aproxima do fim último dela, que é chegar ao solo, mais rápido ela vai ficando, a velocidade vai aumentando. Por isso aqui a comparação, o movimento natural. O nosso movimento natural de progredir mais e mais na fé, ele vai aumentando conforme nós nos aproximamos do fim. E o contrário também. O nosso progresso na fé, ele vai diminuindo conforme nós vamos nos afastando do nosso fim último. Pois bem, a graça inclina ao modo da natureza. A graça vai ser essa ação que vai nos voltar para o nosso fim último. Logo, os que estão em graça, quanto mais se aproximam do fim de sua vida, devem crescer mais rapidamente. De acordo com São Paulo, a noite vai muito avançada e já se aproxima o dia. E o que lemos nos Provérbios: o caminho dos justos é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Ou seja, cada vez mais claro vai ficando o dia, né, a partir da aurora. Veja que esses exemplos trazem essa consciência de que o movimento vai ficando acelerado. Daí a ideia do crescimento uniformemente acelerado. E o que acelera esse crescimento é o que nos interessa. É justamente a graça santificante ou a ação divina. A partir desse momento, o texto aqui faz menção sobre os comentários do padre Carrego Lagrange, no livro A Mãe do Salvador. Também extremamente recomendo esse livro. Para resumir o que o texto diz, eu usei aqui algumas representações que você pode se assustar, né? Isso é uma equação do sistema do movimento uniformemente variado da física, onde cada um desses elementos que apresentam na equação foi redigido por Garrigou-Lagrange, fazendo uma interpretação teológica, que aqui eu vou, né, também fazer uso do que ele fez. A santidade, esse estado, né, de estar santo, seria o resultado final, é o S que você vê aqui. Então entenda que aqui seria a santidade. A sua santidade ela depende de vários fatores, e esses fatores estão logo aqui ao lado. Quais são esses fatores que dependem da minha santidade? Eu quero crescer em santidade. Na física, esse S representa o espaço, ou seja, o quanto você já andou, né? A distância que você percorreu. Então eu quero estar cada vez mais perto de Deus. Eu quero um espaço grande percorrido. Bom, para você adquirir essa larga experiência de santidade, esse grande passo na sua vida, você precisa dessas 3 considerações, que aqui eu separei S0, V0t, AT² sobre 2. Alguns podem lembrar, né, na escola do sorvetão, que é a equação que se menciona aqui na física. O que é esse S0? Esse S0 na física é tido como espaço inicial. E aqui na nossa vida de graça é o estado de graça, ou seja, é o começo da história.
é a posição que você se encontra. Esse espaço inicial que você precisa ter, ele precisa começar na graça. Portanto, se você ainda não se batizou, procure um sacerdote, procure uma paróquia mais próxima e veja como você pode receber o batismo para estar neste estado de graça, para receber essa adoção divina e ser chamado a contemplar a Deus no céu. Caso você já é batizado e você ainda não se confessou e faz muito tempo que não se confessa, procure um sacerdote, faça um exame de consciência para que você possa expor os seus pecados a Deus e pedir o perdão para que Ele possa dar esse presente que nós não merecemos, que é receber essa graça santificante. Então, o primeiro passo aqui para crescer em santidade é estar em estado de graça. Sem esse primeiro passo, nada vai acontecer. Bom, o segundo termo aqui diz, né, V0T, né, onde seria a velocidade inicial e o tempo. Essas duas grandezas, que aqui, fisicamente falando, nós vamos fazer uma comparação, nós podemos associar a sua disposição inicial, ou seja, a sua vontade. Tudo que tem a ver com movimento está muito voltado em conceitos teológicos com a vontade, aquilo que você põe em prática. Essa sua disposição inicial, você pode até ter neste momento disposição para limpar um banheiro, lavar a louça, fazer uma comida, ler algum livro, enfim, disposição todo mundo consegue imaginar o que seja, mas a sua disposição ela tem que estar fundamentada em intenções puras e com um fervor muito santo, né? Um fervor de caridade. Não adianta você desempenhar um papel fervoroso, mas para assaltar um banco, por exemplo. Sua intenção não é pura. E não adianta você desempenhar um papel com uma intenção puríssima, sendo que você faz de mau jeito, né? Sem fervor nenhum, desprezando cada movimento que faz. Portanto, essa disposição inicial, ela retrata um pouco essa atitude, essa vontade de colocar em prática algo de forma perfeita e com pura intenção de coração. Além disso, né, para que você possa crescer em santidade, você tem também esse fator tempo, que no texto Garrigou-Lagrange se refere à maturidade espiritual da pessoa ou à própria maturidade dela fisicamente falando, né, em termos de idade. Né, as pessoas, por exemplo, mais velhas ou as pessoas que se aproximam da morte, como aqui eu coloquei na nossa apresentação, são situações que vão auxiliar no crescimento da santidade. Pois é, o texto foi surpreendente aqui nesse ponto, dizendo que a maturidade da pessoa ou a sua proximidade com a morte é um fator que ajuda no crescimento para a santidade. Portanto, se você ainda é muito jovem e você sente que a sua vida não está dando aquela guinada na santidade que você tanto almeja, tenha paciência, a providência de Deus sabe melhor qual é o momento certo para te ajudar nesse ponto. Então, a maturidade, ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo, as suas experiências de vida, todas as disposições que você se põe a fazer, tudo que você se coloca a fazer, tendo boa intenção, vai te crescer em maturidade e isso, de certa forma, vai te alimentar também na santidade, desde que você tenha essa intenção pura. Para aqueles que já se aproximam da morte, um momento crucial, é importante ter plena consciência que é uma fase, é uma etapa da vida em que nós somos chamados a meditar constantemente, pois é a última oportunidade para crescermos em santidade, para crescermos na graça de Deus, estarmos dispostos a crescer em santidade. Portanto, a proximidade da morte, ela traz essa ânsia pelo desejo de Deus, que vai se tornar uma atitude fervorosíssima de amor. Então, esse fator tempo também influencia na nossa caminhada de santidade. Para os jovens, reforço, né, tenham paciência, aprendam com as situações do cotidiano, adquiram maturidade e aos poucos Deus vai trabalhando para que você possa crescer em santidade aos poucos, de forma pedagógica e providencial. E por fim, nós temos o terceiro fator nessa minha equação, que seria a aceleração. Essa sim é a ação divina.
Nós não somos pelagianos. Nosso movimento, ele depende de Deus. Você tem o direito de se dispor a fazer certas coisas. Mas se você não está em estado de graça e Deus também não está te favorecendo, nada vai te ajudar à santidade. Você tem que ter plena consciência de que essa ação divina é livre. Todo ato de amor é livre. E Deus é livre para te amar. Portanto, Ele vai, sabendo que para te tornar santo e unir você a Ele, Ele precisa que você esteja em estado de graça, tenha disposições santas, puras e fervorosas, e que tenha uma certa maturidade. Você só vai receber a graça de Deus a partir desses primeiros parâmetros satisfeitos. Portanto, a ação divina, ela requer esses passos que podem ser fomentados, podem ser alimentados com aquelas 3 atitudes que eu mencionei, que seria virtudes cristãs, virtudes meritórias, a participação nos sacramentos e a oração. São os três meios para você conseguir crescer na graça e na ação divina, sendo esse um fator determinante. Agora, essa ação divina, ela pode ser influenciada por coisas externas, por ações externas, por forças externas. E nós bem sabemos na física que a ação está vinculada a um termo chamado força. Uma força, uma, uma grandeza que coloca as coisas em movimento. A ação é como se fosse a causa e a velocidade o efeito. A ação divina causa em mim um movimento, esse movimento é em direção ao céu. Agora, esse movimento pode ser impedido. Aqui eu tomei liberdade de colocar um acréscimo, né, de algumas observações próprias, as forças que concorrem com a ação divina, que podem atrapalhar. No caso aqui tem uma representação típica da física, né, de um bloquinho que está em contato com o solo e você tem as forças. Eu não vou dar aula de física aqui, mas você sabe que essa situação descreve um equilíbrio, velocidade igual a zero. Né? As forças todas se anulam, força resultante igual a zero, o nosso corpo está parado por inércia. E essa situação pode acontecer espiritualmente falando. Você pode ficar parado sem a ação divina te auxiliando, justamente porque inúmeras forças te atrapalham. É interessante pensar em São João da Cruz quando descreve que um pássaro, para levantar voo, ele não vai levantar, mesmo que tenha um fio preso em suas patinhas, né? Ou seja, algo ainda que segura, ele não vai alçar voo. Essas forças que tracionam, né, e que seguram o pássaro, que é a nossa alma, que deseja voar até Deus, elas podem estar relacionadas com essas 4 tipos de forças que a física entende. A força peso, por exemplo, ela está vinculada à massa do corpo. E nós temos inúmeras coisas que carregamos, né? Nossos bens materiais, nossas ideias, inúmeros conceitos que nós nos prendemos e que isso pesa em nossa mente, atrapalha nosso raciocínio e a nossa inteligência. E o nosso fervor depende disso. A nossa inteligência precisa se ver livre das preocupações do mundo para que você possa realmente receber a luz divina e este estímulo de vontade. Portanto, desprender-se dessa massa que te atrapalha e te pesa na vida. Livre-se disso, pelo amor de Deus. Outra força bem interessante, né, que aqui não se preocupe se você não entender a física, mas é chamado força de contato. A força de contato, existem 2 tipos de força de contato, a força de atrito e a força normal. Mas a força normal, ela é típica de superfícies. A força normal ali está atuando porque um corpo apoia-se no solo, e essa força é perpendicular. Enfim, o contato. Alguns contatos entre pessoas podem ser prejudiciais. É importante você perceber que existem certas forças que vão te atrapalhar, ou a ação divina não vai conseguir atuar por conta desse contato que você tem com alguém. São forças que te movem para ir de encontro a tais pessoas. Portanto, você tem que saber cortar esses contatos para que a ação divina possa, de fato, operar fortemente. Não é uma postura antipática
ou alguma postura antissocial. Nós temos que lembrar que respeito humano é um problema para o católico, e isso atrapalha em muito a ação divina. Portanto, buscar um certo silêncio e solidão é extremamente salutar, para que possamos nos livrar dessas forças que nos impedem de receber a ação divina, de sentir essa ação divina nos convidando a agir com fervor em nossas atitudes. Outro tipo de força muito fácil de compreender é a força de atrito. Também é uma força de contato. Essa força ela se deve ao atrito entre dois corpos. Bom, atrito entre dois corpos você já pode imaginar, né? Duas pessoas brigando não vai te ajudar em nada. São forças que são trocadas ali que te atrapalham em muito na vida espiritual de santidade. Tudo isso vai influenciar na sua vida a ponto de não conseguir mais perceber a ação divina. E por fim nós temos essa força de tração. É interessante aqui que a força de tração na física, ela só existe quando ocorre a conexão entre dois corpos por meio de um fio. Existe uma atração entre um homem que puxa, por exemplo, um bloco, ou um cavalo, por exemplo, por meio de uma corda. Essa corda transmite essa força. Hoje em dia, nós temos inúmeros fios que nos ligam. Este vídeo, por exemplo, é um fio, né? Eu tenho uma conexão com quem está vendo este vídeo neste exato momento. O celular, a internet e outros meios de comunicação que ligam a minha pessoa com outra, até mesmo o meu trabalho e todas as outras coisas, são fios que, dependendo da influência, podem me ajudar ou atrapalhar. Via de regra, quando esse fio é muito forte e eu tenho um vínculo muito intenso com a pessoa, isso acaba criando um apego. E eu não consigo receber a ação divina ou receber as influências da ação divina por conta dessa ligação, essa força de tração que me liga àquela pessoa e que me impede de voar até Deus. Como eu mencionei, São João da Cruz fala que a alma só vai voar até Deus se ela se desvincular de todos os fios que a prendem aqui na Terra. Por isso, todas essas forças que porventura você possa ter identificado na sua prática de vida, elas precisam ser eliminadas, pois a ação divina, ela te chama a uma intimidade maior com Deus, uma união espiritual muito intensa. Para isso é necessário certos cortes, pois a única ação que deve atuar não são o peso das coisas materiais, o contato entre as pessoas, o atrito que nós temos com elas, ou essas ligações que nós temos. A única ação que deve existir em nossa vida é a ação divina. E isso é garantia de felicidade. Deus não ia enviar seu Filho a este mundo para passar uma mensagem sem nexo ou mentirosa. Nós somos chamados a uma intimidade com Deus. Todos somos chamados à santidade. Basta nós colocarmos em prática esta simples orientação de frequentarmos os sacramentos, termos uma vida meritória e termos uma vida de oração. Com isso, as graças serão derramadas em nosso coração e nós receberemos esse impulso de buscar a Deus tendo uma vida santa. Peço à Virgem Santíssima que nos conduza no nosso caminhar e que ela sempre nos incentive a buscarmos estudar cada vez mais a nossa fé para vivermos com práticas de caridade, esperando sempre a Deus para nos trazer a felicidade plena. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.